Minha Bíblia já está aberta e eu quero ter o prazer de compartilhar o texto bíblico com você agora. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 17, versos 1 e 2. Jesus disse aos seus discípulos: É inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Essa aqui é uma advertência do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: é inevitável que existam pedras de tropeço. Numa outra versão, é inevitável que venham escândalos. Mas ai de quem é responsável por elas, por essas pedras de tropeço, por esses escândalos que acontecem. E aí Jesus chega a dizer: seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Interessante essa palavra aqui, traduzida por pedras de tropeço ou por escândalos, é a palavra escândalo, do grego. Escândalo significa exatamente uma pedra na qual o indivíduo tropeça. Quando a gente pensa em escândalo no sentido, na nossa língua em português, é um evento que causa comoção ou irritação e provoca reações. Com alguma frequência, surgem situações que geram escândalos em todas as comunidades, inclusive religiosas. Uma importante lição que nós aprendemos nessa ocasião é essa: é preciso que eu me cuide, que você se cuide, para que nós não cometamos o mesmo erro que levou alguém a escandalizar nossa comunidade, por exemplo, a nossa igreja. E ao falar isso, eu me lembro do texto que está aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Eu leio agora os versos 11 e 12. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Quando Paulo diz assim: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas para advertência nossa, ele está se referindo aqui a erros dos filhos de Deus cometidos no passado. Por que esses erros foram escritos na Bíblia? Para servirem de advertência para a gente. Porque muitas vezes nós aprendemos não apenas pelo exemplo, bom exemplo, e a gente deve imitar, mas a gente aprende também muitas vezes por contraste, ou seja, a gente vê o mau exemplo e aprendemos que devemos evitar fazer o mesmo que quem errou fez. Por isso que Paulo diz que essas coisas aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para advertência nossa. E aí ele diz: por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Insisto, quando surgir algum escândalo, seja na sua família, seu ambiente de trabalho, de estudos ou na sua igreja, então a lição mais importante que a gente aprende quando isso acontece é exatamente não fazer o que alguém fez, não cometer o mesmo erro, até porque todos estamos sujeitos a erros. Aquele, diz Paulo, que pensa estar em pé, que considera, que julga estar em pé, veja que não caia. Aprenda com o erro do outro, para não fazer o que ele fez. Vamos orar? Senhor, Tu sabes quantas vezes, Pai, surgem escândalos, situações tristes e desagradáveis em nosso meio. Ajuda-nos, Senhor, a não condenarmos ninguém pelos erros que cometem, mas tirarmos lições positivas para a nossa vida, sobretudo no sentido de evitarmos cometer o mesmo erro que alguém cometeu e gerou escândalo. Ajuda-nos, Senhor, a termos um coração humilde e permanecermos firmes em Ti, que nós jamais sejamos dominados por presunção, soberba ou orgulho. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.